Qual o perigo de se julgar uma pessoa ou falar mal dela? É sobre isso que iremos estudar hoje, no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovem. No ar, programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A apresentação, Pastor Mário Luna. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à paz do Senhor. Aqui quem fala é o Pastor Mário Luna. Eu quero agradecer a você por mais uma vez estar aqui comigo no programa EBD Comentado Online, edição Jovens. Se você está chegando pela primeira vez, é claro que você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esteja você vindo da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou, no Rio de Janeiro. O programa EBD Comentado Online é um programa onde eu explico a lição do início até o final, eu comento a lição e serve para ajudar professores a prepararem a sua aula para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data e para aqueles também que querem ampliar o seu conhecimento, crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, para darmos prosseguimento ao programa, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Quero te agradecer por esta rica oportunidade de estar aqui para realizar mais uma vez esse programa, para ter, Pai querido, esta oportunidade, tendo essa oportunidade para ensinar o teu povo a palavra do Senhor. Ah, Senhor, ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, Senhor, para que possam compreender e juntos possamos praticar, porque mesmo sendo professores, Pai, a regra é estudar para praticar e só depois para ensinar. Nos ajuda, Senhor. Toca no coração daqueles que estão assistindo, para que eles possam compartilhar, Senhor, esse vídeo, esse canal, para que outras pessoas também sejam edificadas, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você pode aí compartilhar esta aula, o Senhor tem me usado para poder produzir e você ser usado para poder compartilhar essa aula para que outras pessoas sejam edificadas. Você pode dar o like, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e comentar o que você achou desta lição. Que o bom Deus continue nos dando graça, força e que possamos ir em frente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, antes de dar prosseguimento à lição de hoje, eu quero falar do próximo trimestre. Nós já temos aí a revista do próximo trimestre, que será do segundo trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens, com o tema Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Essa é a temática da nova revista do segundo trimestre. E também tem aí para você quais são as lições que nós vamos estudar. Lição 1, Davi escolhido de Deus e ungido pelo Senhor. 2, Davi a excelência no servir. 3, Davi o matador de gigantes. 4, Davi amigo fiel. Você vê que a palavra Davi, como nesse trimestre é autenticidade, agora é a palavra Davi. Davi, amigo fiel. Davi provado pelo ciúme. Davi um casamento real. Davi forjado por uma perseguição implacável. Davi um encontro, um livramento. Davi forjado pelo tempo. Davi marido e pai. Davi no lugar errado e na hora errada. Davi a manifestação da graça e Davi um homem segundo o coração de Deus. Oremos e que chegue o novo trimestre, se assim o Senhor nos permitir. Bom, dando prosseguimento ao primeiro trimestre de 2025, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago, e a lição de hoje é a lição de número 9, que será ministrada no dia 2 de março de 2025, um diazinho depois do meu aniversário. Eu faço aniversário no dia 1º de março, tá bom? Você esteja orando pela minha vida, eu preciso muito de oração, que o bom Deus continue nos ajudando, e o tema é autenticidade e julgamento alheio. Você julga as pessoas? Como é que você se comporta? Como é que você faz o julgamento? Está baseado no quê? Em fatos? Um julgamento no sentido de avaliação? Ou é um julgamento que não tem nenhum critério? Está julgando por julgar. Estou falando porque alguém disse e eu estou repassando. Isso é um perigo. Cuidado! Texto principal.
Mas tu por que julgas teu irmão? É uma pergunta. Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Resumo da lição: Deus, em sua soberania, é o único juiz com conhecimento perfeito e justiça imparcial. Eu não tenho conhecimento perfeito. E a minha justiça, com certeza, é parcial. Ela estará sempre ali contaminada, envolvida por algo que eu pense. E nunca vai ser uma justiça imparcial em relação ao Senhor. Texto bíblico, Mateus 7, do 1 ao 5. Eu recomendo que seja feita essa leitura. Propósito da lição. O que a gente tem que alcançar no término dessa lição? O objetivo geral da lição é compreender a natureza do julgamento alheio, explicar a soberania de Deus como único juiz e destacar a importância da humildade e da compreensão entre irmãos. A lição busca transmitir a importância de evitar julgamentos precipitados e de praticar a humildade e a compreensão nas relações interpessoais, ou seja, entre pessoas. Envolvendo o aluno ou alunos é um quadro aqui para você saber como é que você começa a aula, para poder chamar a atenção dos alunos. Para captar o interesse dos alunos, uma abordagem inicial pode ser perguntar: qual o perigo de se julgar alguém ou falar mal dele? Foi isso que eu comecei a aula, foi dessa maneira que eu comecei a aula hoje. Isso pode levar a uma discussão, quer dizer, uma conversa sobre efeitos negativos dos julgamentos precipitados e a importância de praticar a humildade e a compreensão. A estrutura da lição é como a lição foi estruturada, desenvolvida. No primeiro tópico, a natureza do julgamento humano. Aspectos desse julgamento. Primeiro, cuidado com a precipitação. Segundo, falta de conhecimento. Terceiro, julgamento e orgulho. No segundo tópico, a soberania de Deus como único juiz. Por que Deus pode julgar? Porque ele conhece tudo, sua justiça é perfeita, autoridade exclusiva. E terceiro, a humildade e a compreensão entre os irmãos. Aí já volta para nós novamente. Primeiro fala sobre detalhes do julgamento humano, por que ele é falho. Depois fala por que Deus tem condição de julgar. E depois vai mostrar como nós devemos nos comportar em relação aos nossos irmãos. A humildade e a compreensão entre irmãos. Primeiro, evitar crítica. 2, ame. 3, seja misericordioso. Então, é aí que está estruturada a nossa lição. Introdução. Na lição passada, estudamos sobre a importância de viver uma vida autêntica e dedicada ao Senhor, rejeitando as influências negativas do mundo. Então, você entende que nós estamos dando passos na temática da lição e estudamos isso na lição passada. Uma vez que relembramos isso, podemos avançar em nosso estudo. Então, na lição passada, nós estudamos sobre não nos conformarmos com o mundo. Em resumo, é isso que a lição tratou. Hoje, nós vamos falar, cuidado com o julgamento. Quem está no mundo julga, não se preocupa, fala, não se importa. O cristão não pode fazer isso, e muito menos o jovem cristão, no qual essa lição está estruturada para eles. Já sabemos que a carta de Tiago é rica em conselhos práticos para a vida cristã próspera. Assim como o livro de Provérbios, a carta de Tiago é como se fosse um Provérbios do Antigo Testamento. Na lição desse domingo, veremos os conselhos e advertências a respeito do julgamento alheio. Tiago nos exorta que todo e qualquer julgamento pertence exclusivamente a Deus. Então vamos refletir a respeito da natureza do julgamento dos homens, a soberania de Deus como único juiz e a necessidade de praticar humildade e a compreensão nas relações interpessoais. O que eu gostaria de falar inicialmente é o seguinte: se todo julgamento pertence a Deus, então eu não posso avaliar uma pessoa? Não é isso que a lição está propondo. Eu posso realizar um julgamento dentro da reta justiça. O que eu não posso fazer é condenar ou absorver alguém, porque, na verdade, quem faz isso é Deus. Eu não tenho os mecanismos, eu não tenho conhecimento, eu não tenho uma justiça perfeita para sentenciar ninguém. Eu não posso fazer isso. E o grande problema é que as pessoas fazem a avaliação dos outros e já sentenciam ela. E isso eu não posso fazer, nem você pode sentenciar. Deus tem formas de trabalhar que fogem à nossa compreensão. Por exemplo, o adultério era punido na Bíblia com morte, com a morte. A pessoa seria morta se fosse pega em adultério, se fosse descoberto seu adultério. A Bíblia diz que Davi adulterou e Deus não determinou a sua morte.
Deus transpassa dele o pecado, Deus perdoa, Deus só não tira a consequência, ele tem consequências seríssimas por causa do adultério e do homicídio que ele cometeu. Porque é ele que manda matar Urias. Então, Deus tem formas de trabalhar. Então, nós poderíamos fazer o julgamento. Ah, tá errado o que Davi fez. Tá. Não poderia ser feito. Davi é digno de morte. Só que Deus não determinou que Davi seria digno de morte. Por que ele fez isso? Porque ele é soberano. Ah, mas por que? Então isso é injusto. Porque para algumas pessoas era assim. Irmãos, entrou no campo da soberania. Nós não temos como entrar no campo da soberania. Deus sabe por que ele não determinou a morte de Davi. Agora, Davi ficando vivo, ele sofreu muito por causa do que ele fez. Deus tem formas de trabalhar. Só que não sou eu nem você que vai dar a sentença. Inclusive, vamos estudar sobre isso no próximo trimestre. Aí você vai conferir quanto Davi padeceu por causa do erro que ele cometeu. 1. A natureza do julgamento humano. Cuidado com a precipitação, falta de conhecimento, julgamento e orgulho. Então vamos lá. Nesse primeiro tópico serão apresentados os motivos e a base, que é a natureza pecaminosa que fundamenta o julgamento humano. O julgamento humano não é fundamentado na justiça de Deus, na imparcialidade de Deus. O julgamento humano é fundamentado na natureza pecaminosa, infelizmente. 1. Cuidado com a precipitação. O que é precipitação? A precipitação se refere a tomar decisões ou fazer julgamentos de forma apressada sem refletir adequadamente, sem fazer uma pesquisa, um levantamento. Significa agir de maneira impulsiva sem ter uma compreensão completa dos fatos ou das circunstâncias envolvidas. Quantas vezes nós julgamos pela aparência? Nós olhamos, não pensamos, não refletimos e já julgamos. E julgamos errado. Às vezes você olha para uma pessoa, você julga na sua mente, deve ser assim, aí depois você começa a conhecer a pessoa e você descobre que ela não é nada daquilo que você pensou. E muitas vezes você não vai ter coragem de dizer, poxa, depois que você tem um relacionamento já firme com ela, dizer assim, no início, quando eu te conheci, eu pensava isso e aquilo de você. Muitas vezes a gente nem tem coragem para falar isso. Não é que tenha que falar, mas muitas vezes a gente nem vai ter condição de falar isso. Porque nós acreditamos que o nosso julgamento é certo. Mesmo tendo errado, nós continuamos a achar que estamos certos. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque aí nós vamos julgar outras pessoas no futuro da mesma maneira e nós não vamos aprender a lição. Muitas vezes julgamos precipitadamente uma pessoa sem conhecer todos os fatos. Esse julgamento pode nos levar a cometer injustiças. Que é uma injustiça você julgar uma pessoa, mesmo que seja na mente. E às vezes a gente nem pede perdão a Deus. Eu não estou falando que você tem que ir lá falar com a pessoa. Foi uma coisa que você não colocou para fora, então não houve ciência. Mas a verdade é a seguinte, você nem sequer pede perdão a Deus. Senhor, me perdoa, eu fiz mau juízo de fulano, de fulana. Por isso, Tiago aborda os efeitos maléficos dos conflitos, disputas e o julgamento entre irmãos. Quanto mais acostumado eu estiver em julgar, mais pessoas eu vou julgar. E menos critérios eu vou ter. E a cada dia isso vai piorar mais. Eu vou me afundar mais. Cuidado. Você jovem. Você adulto. Ele identifica o orgulho e a cobiça como raízes desses conflitos e chama os crentes à humildade e à submissão a Deus. A exortação não faleis mal uns dos outros é uma advertência divina para evitar qualquer forma de calúnia, difamação ou crítica. Falar mal tem a ver com calúnia, tem a ver com difamação, tem a ver com crítica. No grego, a expressão utilizada é katalaleite. Katalaleite, tá? Que é a expressão usada. Que pode ser traduzida como caluniar ou difamar. Pessoas ausentes que não podem se defender das injúrias. E é muito comum isso. A pessoa sai de perto e eu começo a falar dela. Ó, fulano, que irmão fulano, e é isso. Ela não tá lá para se defender. Que a pessoa não tem coragem, muitas vezes, de falar na frente. E não é uma questão de coragem. É uma questão que isso aí é algo errado. Mesmo que ela falasse na frente, se for uma calúnia, se for uma injúria, tá errado. Falar mal dos outros prejudica a reputação alheia. Você tá difamando a pessoa. Às vezes, deixa eu botar aqui, ó, mas também mina a unidade e o amor dentro da igreja, levando a mornidão espiritual. Às vezes eu tenho um problema pessoal com alguém. Eu tenho gente que gosta de mim. Eu começo a fermentar essas pessoas contra a outra pessoa. O problema é comigo, não é com as outras pessoas. Além de eu ter insatisfação com a pessoa, eu influencio outras pessoas a fazerem o mesmo com ela. Isso é errado.
Eu já vivenciei situações de você chegar numa igreja para congregar, num novo ministério, e às vezes você falar do mal de alguém, porque aquela pessoa tinha um problema com aquela pessoa que ela estava falando mal, e na verdade você começa a avaliar com o tempo e ver que não é nada daquilo. E ver que a pessoa não é nada daquilo que a outra pessoa falou. Então cuidado. Cuidado, não importa se é alguém que você tem um certo conhecimento, que está falando de outra, avalie. Não compre disputas alheias, porque você vai se prejudicar. Vai se prejudicar. Mateus 7, 1 e 2 diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido vos hão de medir. Você recebe o que você faz. As palavras de Jesus sobre o julgamento são frequentemente mal interpretadas. Por quê? Muitos usam não julgueis como um mandamento contra todo julgamento moral. Não é isso que Jesus está ensinando. Mas Jesus estava ensinando a aplicar a regra áurea, julgar os outros como gostaríamos de ser julgados. Mateus 7,12. Você só deve fazer com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então você quer julgar o outro? Como é que você gostaria que alguém avaliasse você? Ele não condenou o discernimento ou a correção fraterna entre irmãos, quer dizer, pois ensinou a identificar falsos mestres, Mateus 7, 15 a 23. Se ele ensina a identificar falsos mestres, está se fazendo uma avaliação de quem é falso. Isso não é errado. E praticar disciplina na igreja. Pecou, está afastado temporariamente. Então, isso não é errado. O problema está em um espírito crítico, condenatório, que substitui o amor pelo legalismo. Quem julga dessa forma será também julgado por Deus. Tem pessoas que ela é crítica por natureza. Ela critica tudo, ela reclama de tudo, nunca nada tá bom. Ela é uma pessoa apática, ela é uma pessoa cética. Então a palavra está nos ensinando, fuja disso. Não seja uma pessoa crítica o tempo todo. Você pode fazer alguma análise, verificar, mas deve fazer isso dentro de uma retidão. Agora a pessoa é crítica, ainda fala mal dos outros para outras pessoas, para que essas pessoas fiquem contra aquela pessoa também. Isso é errado. É a mesma coisa quando alguém faz alguma coisa contra alguém da sua família, e aí a família toda se volta contra a pessoa. O problema é contra uma pessoa. Então a família ela não deve tomar partido, a não ser que seja uma coisa que está vindo prejudicial no sentido de comprometer a integridade física da pessoa, da família, coisas desse tipo. Mas às vezes é uma questão boba. E aí fica todo mundo de cara feia. Por quê? Porque houve um impasse entre um e outro e a parte da família fica de cara feia. Isso é errado. Isso acontece no meio do povo de Deus. Isso mostra imaturidade, isso mostra meninice, falta de crescimento espiritual. Devemos ter um entendimento. Não podemos nos comportar dessa maneira, senão as coisas não funcionam. Até porque, se você for comprar as disputas de pessoas da sua família o tempo todo e familiares forem comprar, eles vão estar sempre envolvidos em problema. Porque às vezes no meio da família tem sempre um que adora arrumar problema. E aí a família toda está envolvida no problema daquela pessoa o tempo todo e ela muitas vezes está totalmente errada. Então nós temos que ponderar nossas atitudes, cuidado. Não despreze o seu familiar, mas não fique comprando disputa e tomando partido o tempo todo. Ore, busque a Deus, fale com Deus sobre o problema, se você serve ao Senhor, para que você não seja envolvido numa coisa que amanhã traga para você um arrependimento. 2, falta de conhecimento. No primeiro ponto, precipitação. Agora olha aí, falta de conhecimento. Somos ilimitados em nosso conhecimento. Por isso, quando julgamos os outros, baseamos geralmente em informações que muitas vezes podem estar incompletas e erradas. Deus não, Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Algumas perguntas feitas a nós mesmos são muito úteis para nos proteger de fazer julgamentos precipitados ou espalhar informações de forma irresponsável. Você pode fazer algumas perguntas para si mesmo, antes de ficar emitindo suas opiniões e críticas.
Perguntar se a informação é verdadeira nos ajuda a evitar espalhar rumores ou boatos. Na maioria das vezes, as pessoas recebem uma informação e já repassa, e nem sequer faz um levantamento para saber se é verdade ou mentira. Quantas vezes na rede social você recebe, às vezes, uma postagem e você já vai replicando? Não, faça uma verificação, às vezes aquilo é boato, aquilo é mentira, aquilo não é verdade. E as pessoas saem por aí replicando. Imagine o que eu vou dizer aqui agora. Estamos na era da inteligência artificial. Há uma facilidade. Já havia uma condição de fazer montagens de imagem para quem trabalha com essa área. Manipulação de imagem, designer, coisas desse tipo. Já havia essa facilidade. Agora imagine você na era da inteligência artificial, o que não podem fazer para poder causar um estrago na vida de alguém. E aí você pega aquilo que parece que é verdade, mas não é verdade, e sai espalhando. Aí você é um promotor de mentira. Primeira pergunta, é verdadeiro? É verdade isso? Segundo, questionar. Se compartilhá-la traz edificação, ajuda a garantir que nossas palavras edifiquem ou não cause danos. O que eu ganho se eu falar algo de alguém que mesmo que seja verdade? O que eu ganho em sair espalhando? Ah, fulano caiu em pecado. O que eu ganho em sair por aí espalhando isso? Tem gente que, para poder contar essas coisas, usa um argumento maligno, porque o argumento que ela vai usar é maligno. O que ela pede para fazer não é maligno, mas o argumento é maligno. Olha o que ela fala. Irmãos, vamos orar por fulano porque ele caiu. A intenção não é orar, ela não está nem aí para orar. A questão é contar que a pessoa caiu. Porque se ela quisesse apenas orar, ela diria, irmãos, fulano está passando por uma situação difícil, vamos estar orando pela vida dele. Aí sim. Mas dizer que ele caiu ou ela caiu... Ah, pastor, mas é verdade. Aí se fosse com você? Ah, se fosse comigo eu não ligaria que contasse também não. É mesmo? É mesmo? Interessante. É bem duvidoso essa afirmação. É bem duvidosa essa afirmação. Então, primeiro, perguntar. Segundo, questionar. E terceiro, refletir. Se gostaríamos de ser expostos dessa forma... Nos coloca no lugar do outro, né? Nos colocar no lugar do outro, promovendo empatia e evitando atitudes prejudiciais. Então você tem 3 questões aqui. Primeiro, perguntar se é verdade. Segundo, questionar se traz edificação que eu vou falar. Terceiro, refletir. E se fosse eu no lugar dela, eu gostaria que fizesse isso comigo? Aí, uma vez que você passa por esses 3 filtros, você vai chegar à seguinte conclusão. Eu só vou orar. Eu não vou levar isso à frente. Acabou. Na maioria das vezes você vai reter. Porque as informações vêm, chega até você. Você já passa pro outro. Não, fica em você, acabou. Aqui parou. Se depender de mim, não vai à frente. Deus se agrada disso. Tiago prossegue dizendo que quem fala mal de um irmão ou julga seu irmão, na verdade fala mal da lei e julga a lei. Aqui lei provavelmente se refere à lei régia, mencionada em Tiago 2,8. Amará a teu próximo como a ti mesmo. Criticar e julgar os outros é, portanto, uma violação direta desse mandamento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Você gostaria que falassem mal de você? Como é que você fala mal dos outros? O jovem cristão precisa aprender isso logo desde cedo. Se eu não gosto que falem mal de mim, como é que eu vou querer falar mal dos outros? 3. Julgamento e orgulho. Então, primeiro, precipitação. Segundo, falta de conhecimento. E agora, julgamento e orgulho. O julgamento humano é frequentemente influenciado pelo orgulho. A gente está sempre fazendo comparação. Ao julgar os outros, muitas vezes nos consideramos melhores ou mais justos, ignorando nossos próprios defeitos e falhas. Às vezes você não tem o defeito, não teve a falha de cair em pecado, na fornicação jovem, né, que é o sexo antes do casamento entre 2 solteiros. Uma pessoa que caiu em não teve, mas tem outras falhas. Erra também diante de Deus, mas aí entra a questão dessa orgulho, superioridade. Certo? O julgamento como resultado do orgulho não só nos prejudica espiritualmente, mas também prejudica nossos relacionamentos, porque nós começamos a nos achar melhor do que os outros. Às vezes teve uma pessoa que cometeu um erro, caiu, pecou, parece que ela se torna leprosa pro resto da vida. Ei,
Deus não nos trata assim. Deus permitiu consequências da vida de Davi, mas Deus não rejeitou Davi. Deus não abandonou Davi. Deus não deixou de ter comunhão com Davi quando Davi buscava a sua presença. Nós temos que aprender muito com Deus. Temos que aprender muito com Cristo. Temos que aprender muito com os servos de Deus do passado. Estevão estava sendo apedrejado e estava pedindo ao Pai: perdoa porque não sabe o que fazem. Mas nós não queremos fazer isso. Aí cantamos: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Aí na hora do culto tem alguém que canta, a gente canta junto: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Coração igual ao do Senhor tem que estar apto a fazer o que ele fez, a obedecer como ele obedeceu. Ele cria divisões, ressentimento, certo? Isso aqui é o julgamento. Cria divisões, ressentimento e impede a verdadeira comunhão. Porque vai ter sempre um impasse. O orgulho é um sentimento negativo que nos faz sentir superiores aos outros. Então, o julgamento promovido pelo orgulho, ele nos impede de enxergar a nossa própria falha e de nos leva a focar nos erros dos outros. Então, o orgulho cria divisões, ressentimento e impede a verdadeira comunhão. E o orgulho é manifesto através do quê? Do julgamento. Nas Escrituras Sagradas, esse sentimento é repetidamente condenado como um pecado que nos afasta de Deus. Soberba, orgulho, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Pessoas que são tomadas de orgulho, de soberba, de altivez, elas estão caminhando para a destruição. E, infelizmente, elas estão se parecendo, quando agem dessa forma, com Satanás. Porque é ele que achou que poderia ser semelhante ao Altíssimo. Toda vez que Deus olha para uma pessoa orgulhosa, soberba, altiva, ele tem que se lembrar de Satanás. Porque foi ele o primeiro ser que fez isso. Quando julgamos os outros com base em nossas percepções e sentimentos, estamos essencialmente dizendo que somos melhores ou mais justos do que eles. Você não tem que se comparar com a pessoa que cai, você tem que se comparar com Cristo. Compare a sua vida com Cristo e você vai ver que você está muito inferior a Cristo. Eu também. O nosso problema é nos comparar com os outros. Eu oro mais do que ele. Eu jejuo mais do que ele, do que ela. Eu vou mais ao templo do que ele, do que ela. Ei, se compare com Jesus. Você jejuou mais do que Jesus? Você ora mais do que Jesus orou quando esteve aqui na terra? Você obedeceu mais? Você obedece mais do que Jesus obedeceu? Você se humilha mais do que Jesus se humilhou? É com Jesus. O modelo, o padrão para você se comparar é Cristo. Para eu me comparar, é Cristo. Esse é um ato de presunção que contraria a humildade, a santidade e a justiça de Deus. Humildade é reconhecer a nossa dependência exclusiva de Deus e, ao mesmo tempo, saber que não somos melhores do que ninguém. Em Lucas 18, 9 a 14, aprendemos que o julgamento apressado e o orgulho podem nos afastar de Deus. É a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, ao se comparar com os outros, se vangloriava de sua própria justiça. Então ele olhava para ele e se comparava com o outro. E aí, eu sou melhor. Eu sou o bom. O fariseu só faltou dizer para Deus que ele tinha muita sorte de ter um servo como ele, porque ele era o melhor. Só faltou dizer isso na oração dele. O fariseu, ao se comparar com os outros e se vangloriar na sua própria justiça, mostrou um espírito de orgulho e autossuficiência, desconsiderando a necessidade de arrependimento. Ele não pede perdão na sua oração. Ele só se exalta. Já o publicano, humilde e arrependido, reconheceu sua dependência de Deus e foi justificado. Isso nos ensina que Deus valoriza a humildade e o arrependimento genuíno e não a confiança excessiva em nossas próprias ações e méritos. Aprenda uma coisa. Se eu estou na presença de Deus, se eu oro, se eu jejuo, se eu leio Bíblia, se eu vou ao templo, se eu faço a obra, tudo é por causa da graça. A graça de Deus em si envolve o plano da salvação. O grande amor de Deus traz sobre nós a sua graça. E aí está o plano da salvação. Se não houvesse a graça, não haveria plano da salvação. Se não houvesse plano da salvação, não tinha salvação. Estaríamos culpados e condenados para sempre. Então você não tem mérito, eu não tenho mérito. Fomos justificados por causa do que Cristo fez na cruz. Os méritos são de Jesus.
Como é que eu vou ficar me vangloriando porque eu oro mais, porque eu jejuo mais, porque eu leio mais Bíblia, porque eu vou mais ao templo? Ei, pare com isso! Deus não se agrada disso. Isso não é agradável ao Senhor. 2. A soberania de Deus como único juiz. Primeiro, mostramos aí essa questão total da natureza do julgamento humano. Ele é falho. Por quê? É precipitado, é baseado em algo que nós não conhecemos, é cheio de orgulho, certo? Agora vamos ver por que Deus pode julgar. 1. Deus conhece tudo. 2. Justiça perfeita. 3. Autoridade exclusiva. Nesse tópico veremos que já que o julgamento humano é falho, Deus não dá ao cristão o direito de sair por aí julgando as pessoas desordenadamente, pois o único juiz é Ele. 1. Deus conhece tudo. Às vezes o jovem tem aí um colega na escola, a jovem tem uma colega na escola, terrível, terrível. E aí olha para ele ou para ela e diz assim, não tem jeito não. Nem Deus tem como fazer uma obra. Tem, não julgue. Deus pode fazer uma obra. Enquanto nós, seres humanos, carecemos de conhecimento, Deus é onisciente e sabe de tudo. Por isso, Ele é um justo juiz. Ele não se baseia no que dizem, mas no que Ele sabe. Então, Deus não é precipitado. Não falta em Deus falta de conhecimento. Em nós falta, mas em Deus não. Tiago 4,12 afirma: há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Você vê que o julgamento vai trazer uma consequência imputada por Deus. Por que eu não posso ficar por aí julgando as pessoas? Porque eu vou trazer eu vou querer colocar sobre a pessoa algo que eu não posso. Quem vai julgar é Deus. Quem vai dizer se está salvo ou se vai ser destruído é Deus, não sou eu. Tu, porém, quem és que julga o outrem? Deus é o único que possui conhecimento perfeito, onisciência, de todas as situações e das intenções do coração humano. Por essa razão, somente Ele tem autoridade para julgar, salvar e destruir. Deus sabe, pecado é pecado, mas Deus sabe qual foi a motivação que cada um teve para levar a cometer aquele pecado. Eu não sei. Eu não imagino. Eu posso tentar especular, mas eu não sei de verdade. Deus sabe. Ao tomar para nós o papel de juiz, estamos usurpando a autoridade do Senhor, no sentido de julgar pessoas. Estamos tomando para nós aquilo que é de Deus. Esse conhecimento absoluto garante que seus julgamentos sejam sempre perfeitos e equitativos, com equidade. Dá a cada um segundo aquilo de fato que ele merece, pois ele vê além das aparências e entende a totalidade da situação. É por isso que Deus, Davi, todo ser humano, a Bíblia vai falar que aquele que cometia pecado de adultério ou de homicídio era digno de morte. Deus não mata Davi. Deus não manda matar Davi. E aí? Deus sabe por quê. Deus avaliou Davi como um todo, o momento como um todo. Entenda isso. O nosso maior problema é que muitas vezes nós não queremos aceitar nem mesmo como Deus julga. Eu acho que não, eu não concordo, eu não aceito. Mas Deus não está nem aí para o que eu aceito ou o que eu não aceito. Ele tá aí para aquilo que ele pode fazer, ele é soberano. Quando o comentarista menciona que os julgamentos de Deus são perfeitos e equitativos, isso significa que as decisões justas e imparciais dele levam em consideração todos os aspectos da situação sem favorecimento ou preconceito. Deus avalia o todo. Como ele possui conhecimento absoluto, consegue avaliar cada circunstância de forma completa e verdadeira, porque ele sabe a intenção do coração. Eu não sei, você não sabe, mas ele sabe. Sem ser influenciado por informações incompletas ou superficiais. Ele julga com plena compreensão de todos os fatos e das intenções das pessoas, garantindo que seus julgamentos sejam justos e adequados a cada situação. Isso aqui é interessantíssimo, isso é lindo. Deus conhece o todo, eu conheço parte. Deus conhece tudo, eu não conheço. Então eu não tenho o direito de fazer julgamentos precipitados. Então qual é a conclusão que nós chegamos? No primeiro tópico, falta conhecimento para nós seres humanos. No segundo tópico,
Deus conhece tudo. Já viu isso? Então não dá para nos comparar com Deus. 2. A justiça perfeita. No primeiro tópico, julgamento e orgulho. Em relação a Deus, justiça perfeita. Somente Deus é justo. Sua justiça é parte da sua natureza santa, ao contrário do ser humano que é imperfeito e injusto. Isso não quer dizer que todas as decisões que nós tomamos sejam injustas, mas, por natureza, nós somos injustos. Porque no caso de Deus, ele é justo sempre. Então, no momento que você comete algum tipo de injustiça, você é injusto. Simples assim. Deus não. Deus não pode levar essa palavra, essa conceituação não pode ser aplicada a Deus. Deus não é injusto. Deus é justo sempre. Em Deuteronômio 32:4, Moisés nos diz que ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos, são. Esse texto, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há injustiça, é justo e reto. Certo? Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é, tá? Deus julga com equidade. Equidade, eu já expliquei. Igualdade é dar a todos algo igual. Equidade é dar a cada um segundo aquilo que de fato ele merece. Ele precisa. Então a equidade vai além, porque ela supre a necessidade individual. A igualdade supre a necessidade coletiva. Guarde aí. Qual é a diferença de igualdade e equidade? Igualdade supre a necessidade coletiva. Dá a todos a mesma coisa, independente se um precisa mais do que o outro. Tem uma necessidade maior, precisa de um tanto maior. Equidade não. Equidade visa a necessidade individual. Aquilo que aquela pessoa precisa. Se ela precisa de mais, a outra não precisa de tanto. Então ela vai receber um pouco menos. Então a equidade de Deus, Deus na sua justiça, ele trabalha com equidade. Ele vai dar a cada um segundo aquilo de fato que ele ou ela merece. Não vai ser. Por isso que no caso do julgamento de Davi, Deus dá de acordo com aquilo que realmente ele merece. Aquilo que de acordo com aquilo que Deus vê como um todo. E é por isso que provavelmente Deus não manda matar por isso. Agora, os detalhes, Deus não vai dar nem para mim nem para você, porque só ele conhece. Enquanto o ser humano faz seu julgamento contaminado pelo orgulho, considerando-se melhor ou mais justo, ignorando seus próprios defeitos e falhas, o mesmo não acontece com Deus, pois sua justiça é perfeita. Por isso, não devemos nos atrever a querer exercer uma função que somente Deus está legitimamente habilitado para realizar. Imagine eu querer exercer a função de Deus. Se aqui na Terra você não pode exercer uma função que não tem competência, imagine exercer a função do juiz dos juízes, do Senhor dos senhores. Essa é a função de Deus, irmãos. Então, cuidado com o julgamento, isso acaba com a sua vida espiritual. 3. Autoridade exclusiva. Se por um lado o ser humano falta conhecimento, Deus conhece tudo. Se por um lado o homem faz julgamento baseado em seu orgulho, Deus faz justiça perfeita. E agora, autoridade exclusiva. Ele não divide autoridade com ninguém. Deus possui autoridade exclusiva para julgar porque ele é o criador de todas as coisas. Sua soberania abrange todo o universo e por ser o criador tem direito sobre as criaturas. Ele é o dono de tudo. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Alguém diz assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Tá errado, tá enganado, tá enganada. A vida não é sua, quem te deu a vida foi o Senhor, foi Deus. Ainda que o ser humano não reconheça isso, mas quem deu a vida a ele foi o Senhor. Uma caneta, alguém criou a caneta. Se a caneta pudesse falar, se ela tivesse vida, e ela dissesse, eu sou senhor de mim mesmo. Não, não é. Eu mando em mim mesmo, não manda, não. Você foi feita porque eu te fiz. Deu para entender? É claro que eu não estou comparando o ser humano com uma caneta, mas eu estou mostrando que é um absurdo. Assim como é um absurdo uma caneta reivindicar autoridade para si mesma, no sentido de dizer, eu faço comigo o que eu quiser.
eu me mando. Assim também é um absurdo o ser humano achar que pode fazer o que quer, já que ele acha que a vida é dele, ele faz o que ele quiser da vida dele. Você pode tomar decisões que você quer e você vai assumir as consequências da sua decisão, mas existe alguém que te criou, é o Senhor. Então ele é dono de tudo. E a Bíblia prova isso. Salmo 24:1. Eu só vou colocar um dos textos, tem muitos outros. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aqui está falando dos seres humanos. Fala dos animais também? Fala, mas está falando dos seres humanos também. Então o ser humano é do Senhor. O salmista declara que toda a criação, incluindo a terra e tudo que nele existe, pertence a Deus. A frase "a sua plenitude" enfatiza que não apenas a terra, mas também todos os seus recursos, seres vivos, são sua propriedade. É por isso que toda vez que você administra as coisas na terra, você está trabalhando como um mordomo. E você tem que saber como você administra as coisas, porque não pertence a você. Ah, não, mas a casa é minha, mas é do Senhor antes. Ah, mas o carro é meu, mas é do Senhor antes. Porque o que foi usado para poder construir, para fazer o carro, é recursos naturais que quem criou foi Deus. Por isso que Deus exige a pessoa que não serve a Deus, ele não está debaixo da lei de Deus, mas vai responder a Deus pelas suas obras. Agora, a pessoa que está servindo a Deus, ele precisa ter conhecimento que ele não pode sair por aí usando as coisas de qualquer maneira, porque ele tem que prestar conta a Deus do que ele está fazendo. Já parou para pensar nisso? O jovem deve pensar nisso. É por isso que tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa, deve ser para a glória de Deus. Você estuda para a glória de Deus, você trabalha para a glória de Deus, você pode descansar para a glória de Deus, você pode se divertir para a glória de Deus. Aí depende, que tipo de diversão é a sua? A sua diversão envolve alguma coisa que vai prejudicar a sua vida ou a vida dos outros? Se vai, então não é para a glória de Deus. Você se embriagar, você se drogar, você pode dizer que é para a glória de Deus? Claro que não. Você está prejudicando o seu corpo. Então você não pode dizer que é para a glória de Deus. É uma diversão que vai na contramão daquilo que Deus quer. Mas se você sai, você vai ter um lazer, você vai passear, você vai em algum lugar. Desde que não envolva nada que prejudique a você e os outros, você pode dizer que é para a glória de Deus. Ah, não, mas acontece que eu não estou fazendo nada de mal. Você acha, mas Deus diz tá. Porque a palavra dele condena o que você faz, o que eu faço, que vai contra aquilo que ele estabeleceu. Ah, mas a vida é minha. É? Mas a Bíblia diz que não é. A vida não é sua, você vai ter que dar conta da sua vida. Todo ser humano vai ter que dar conta da sua vida a Deus. Este versículo destaca a soberania de Deus sobre o universo, mostrando que ele é o criador e governante de tudo. Recentemente eu vi um vídeo de um desinformado falando o seguinte: ah, tem um cara aí que morreu por mim, eu não pedi para ele morrer. É até uma linguagem do jovem, né? Um cara que morreu. E ele ainda diz que não pediu para ele morrer. Ele é um desinformado. O amor é algo que é feito, as atitudes vindas do amor não tem a ver com pedir, tem a ver com querer fazer. A Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus viu uma necessidade e ele tem uma atitude de dar seu Filho amado para morrer, para nos dar salvação. Só que só tem salvação quem aceita Jesus, porque Jesus é o substituto. Ele leva sobre si a culpa para nos dar salvação. Mas tem que aceitar ele. Essa é a condição da salvação. Ou aceita ele ou está condenado para sempre. Aceitando ou não aceitando, é isso que a Bíblia diz. Ele é o substituto. Aí vem alguém e diz, ele morreu por mim, eu não pedi. O que é isso? É ingratidão. E essa ingratidão é fruto do quê? Da incredulidade. Jesus disse assim, eu vou para que quando eu for, eu possa enviar o Consolador. E o Consolador vai convencer o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. O pecado aqui nesse texto é a incredulidade. Jesus veio e eles rejeitaram. Estão condenados por causa da incredulidade.
A usurpação dessa autoridade é uma afronta à soberania divina. Deus é a autoridade. E um sinal de falta de humildade e submissão da nossa parte. A Bíblia ensina que haverá um julgamento final, onde o Senhor julgará todos os seres humanos com base em suas obras e em sua fé em Cristo. Apocalipse 20, 12. Apocalipse 20, 12 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, famosos e desconhecidos, brancos e negros, intelectuais e indoutos, grandes e pequenos, aí, tá aí, ó, em pé diante de Deus. E abriram-se os livros. Deus tem livros. Deus tem memória. É uma forma de mostrar que está tudo registrado, tá? E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo suas obras. E aí alguém vai dizer: tá bom, pastor, mas eu não fiz nada de errado. Eu tentei fazer o bem, uma hora ou outra eu fiz uma coisinha assim, mas nada que fosse, implicasse algo muito grande. Só que eu já venho a essa terra culpado e condenado por causa da natureza pecaminosa de Adão e Eva. A culpa de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E como eu sou descendente de Adão e Eva, a culpa passou a todos. Tanto é que todos morrem. Porque Deus não fez o homem para morrer. Mas a morte entrou por causa do pecado. Então, mesmo que alguém se ache bom diante de Deus, ele está condenado e culpado. Acabou. É simples assim. A Bíblia diz em João 3,18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Está na Bíblia, João 3,18. Ah, pastor, mas eu creio. Crer implica em obedecer. Implica em ter uma mudança de vida. Se a pessoa diz que crê ou diz que ama a Deus, mas continua vivendo com seu mesmo estilo de vida e não tem um estilo que tem a ver com a palavra de Deus, ele continua sendo alguém que não crê e que não ama. É a Bíblia quem diz. Então essas pessoas estavam diante do trono para serem julgados. O julgamento mencionado nesse texto não é para os salvos. Não tem nada a ver com salvo aqui. Quem está em Cristo não passa por esse julgamento. Mas para os que morreram sem Cristo. Isso inclui aqueles que não aceitaram a Cristo e também aqueles que se diziam cristãos, mas viviam sem obediência à palavra de Deus. Você não é salvo pelo que faz, é salvo pelo que Cristo fez. Mas se você vive de acordo com o que você quer, você está provando que não é um salvo. A referência ao julgamento de acordo com as obras destaca a justiça de Deus que levará em consideração tudo o que cada um fez. Isso mostra que mesmo que nesta terra algumas pessoas que cometeram erros pareçam estar impunes, ninguém escapará do juízo de Deus. É muito comum aqui nessa terra você ver coisas serem feitas e falar assim: meu Deus, que injustiça. Se Deus existisse, isso não aconteceria. Ei, o juízo de Deus não vem no teu tempo e nem na tua hora. Mas ele vem. Ele virá. Então não tem jeito. Mas cedo ou mais tarde, aqui nessa vida, ou na vida vindoura, vai vir. Porque na verdade, a eternidade existe para todos. Tanto os salvos como não salvos vão passar uma eternidade. Só que existe uma diferença. Os que estão salvos em Cristo, uma eternidade com Deus. Eu estou baseado no que a Bíblia diz, tá? Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o que a Bíblia diz. E os que morreram sem Cristo, que rejeitaram a Cristo, o que quiseram viver uma vida para si, viverão uma vida eternamente, viverão uma eternidade sem Cristo. Em tormento, condenados. É o que a Bíblia diz. Então isso aqui é importante falar. E aí, antes de eu entrar nesse terceiro tópico, você está acompanhando a lição, está sendo produtivo você ir acompanhando com essas telas que são mostradas, os slides da EBD comentado online. Então eu quero falar para você que você tem a oportunidade de adquirir os slides da EBD comentado online, edição jovens, nesse caso, para você poder ministrar suas aulas. O link vai estar na descrição, no comentário afixado, tá bom? Link na descrição e no comentário afixado desse vídeo. E aí você clicando no link, você vai vir para essa página aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa página. E aí você pode rolar a tela abaixo, e aí tem o plano Plus Jovem e o plano Básico Jovem. Você pode assinar mensal, trimestral ou semestral, certo?
E você também, que não dá aula sempre, se você quiser, você pode adquirir uma aula avulsa, que também tem aqui, que é essa tela aqui. Então, você pode clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, adquirir agora, certo? Adquirir agora. E aí você vai pedir a aula que você precisa. Tem que ter pelo menos de 10 a 8 dias antes da data da aula. Muito bem. E aí você tem aí os planos básico, o plano plus, que a aula avulsa é para quem não dá aula sempre. Dá uma aula ou duas no trimestre, aí você pode comprar avulso. Mas se você é uma pessoa que dá aula sempre, você pode adquirir o plano, um plano, seja o plus ou seja o plano básico. Qual é a diferença dos dois planos? Todos os dois planos têm comentário em PDF. O que é o comentário em PDF? Vou botar aqui para você. É esse aqui. Igual, tudo que está aparecendo na tela para você aí é o que está aqui. Para quê? Para você imprimir. Então, igualzinho tá aí. Ó, texto em preto é o conteúdo da revista, texto em vermelho é o meu comentário. Igualzinho, você vai imprimir para você poder ministrar a aula, caso você queira ministrar a aula com o comentário aqui, com o material de apoio, nesse caso. Inclusive, nós vamos entrar agora aqui, ó, nesse terceiro tópico, e você vai ver que tá igualzinho, idêntico, ó. Vai começar do jeito que tá aqui, ó. Nesse tópico, após aprendermos que não devemos julgar no sentido de criticar, você vai ver que depois, quando começar aqui o terceiro tópico, vai estar igualzinho, idêntico ao que eu tô falando. Muito bem, todos os dois planos têm isso. Mas qual a diferença que nós temos ainda? Aí nós temos os slides, que é idêntico ao slide que aparece aqui na tela para você que eu estou dando aula. Só que no plano básico, o slide é em PDF. O que isso quer dizer, pastor? O slide ser em PDF quer dizer que você não tem como editar. Então, no slide em PDF, é fixo. É igualzinho. Mesma coisa que aparece aí na tela para você, não tem nada diferente, mas o slide é fixo, certo? E no plano plus, vou tirar aqui, o slide é editável, porque ele é em PowerPoint. Pastor, é editável? É editável. Vou mostrar para você que é editável aqui, vou pegar uma tela qualquer aqui, ó. Ó, tem como editar, ó, tem como mudar, ó. Se eu quisesse apagar aqui, ó, só estou colocando só para você poder ver. O slide é editável. Então, você no plano plus, você pode colocar a tela, tirar a tela. Nesse caso, você pode escrever, aumentar o que está escrito, tirar o que está escrito. Então, você pode fazer isso. Então, você escolha plano plus, slide editável, plano básico, slide não editável. Mas os dois têm comentários, o comentário para você poder imprimir, tá? Você adquirindo o plano, você vai receber todo o material numa plataforma. Você não recebe o material por e-mail, você não recebe material por WhatsApp, você recebe o material na plataforma onde você está assinando o plano. Agora, na aula avulsa, você vai receber a aula por WhatsApp, mas só na aula avulsa, que tem que ter de 10 a 8 dias antes. Link na descrição e no comentário afixado. Assine, porque você vai ter aí uma aula proveitosa, em nome de Jesus. Vamos lá, último tópico. A humildade e a compreensão entre os irmãos mostrou que o nosso julgamento, nesse caso, ele é contaminado pela natureza pecaminosa, mostrou que o único que pode julgar retamente é Deus, e agora vai mostrar como nós devemos nos comportar diante das situações com nossos irmãos. 1. Evite criticar. 2. Ame. 3. Seja misericordioso. Viu o que eu disse? Ó, nesse tópico, após aprendermos que não devemos julgar no sentido de criticar, isso está lá no comentário, eu mostrei para vocês, caluniar ou buscar justiça própria contra alguém, pois isso pertence a Deus. Veremos práticas para evitar o julgamento precipitado e injusto. 1. Evite criticar. Tiago nos aconselha a não falar mal um dos outros. Versículo 11. E para que isso aconteça, precisamos ter uma atitude de humildade com os nossos irmãos, reconhecendo nossas próprias falibilidades, desculpe. Ao nos lembrar de que somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus, nos tornamos mais humildes e menos propensos a criticar e falar mal dos outros. Quando você olha para si mesmo e reconhece que você também é um pecador, que necessita da graça de Deus, você perde o desejo, aos poucos, de ficar falando das pessoas e comparando que você é melhor ou deixou de ser. A humildade nos leva a agir com compaixão e misericórdia, em vez de criticar, em vez de críticas. Não podemos jamais compactuar com os erros dos irmãos, mas precisamos orar para que haja arrependimento e crer no perdão e na misericórdia divina. Então você deve entender
que o que você deve buscar pela vida da pessoa é restauração, não é destruição. O problema é que a gente foca logo na destruição. Ah, pecou. Ah, Deus tem que julgar. Deus tem que fazer justiça. Mas quando é eu, nós queremos uma justiça com misericórdia. Mas quando é o outro, que Deus traga justiça. Se pudesse, você queria até que Deus destruísse logo. Não faz isso, não. Deus não se agrada disso. Tentar orientar alguém que está trilhando em um caminho perigoso não é errado. No entanto, é preciso fazê-lo com humildade, reconhecendo que todos estamos sujeitos a falhar. Você pode orientar com amor, no sentido de restaurar. Não podemos presumir que nunca cometeríamos determinados erros, pois a graça de Deus que nos fortalece e nos permite buscar intimidade com Ele para resistir às tentações. Se Deus me entregar a mim mesmo e entregar você a si mesmo, você vai fazer coisas que você duvida. Quem imaginaria que o homem segundo o coração de Deus, Davi, cometeria adultério com a mulher de um dos seus soldados, valoroso, e depois ordenaria seu assassinato? Tá aí, ó. Quem imaginaria isso? Isso prova que qualquer pessoa pode fraquejar, mesmo que não seja nas mesmas fraquezas. Gálatas 6:1 diz: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, alguma falta, algum pecado, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, não de julgamento, olhando por ti mesmo para que não seja também tentado. Que às vezes você está lá querendo ajudar, se mostrando melhor, na verdade não é bem uma ajuda, mas está se mostrando melhor, daqui a pouco acontece com você. Ou então você faz a coisa do jeito certo, mas tem que vigiar para não acontecer com você. 2. Ame, tem que ter amor. Se tiver amor, tem compaixão. Se tiver amor, você não vai ser uma pessoa que vai fazer um julgamento precipitado. Quando você for criticar alguém, lembre-se da lei do amor. E diga algo bom. Jesus ensina em Mateus 7:3-5, que devemos primeiro remover a trave do nosso próprio olho antes de tentar remover o cisco do olho do nosso irmão. Tem gente que está com uma coisa grande na sua vida, fazendo uma coisa terrível, e está criticando os outros. Inclusive tem gente que usa a crítica para poder esconder o que ele faz. Então, enquanto ele está criticando os outros, ele desfoca do problema dele. Obedecer ao mandamento de amar o próximo implica falar e agir de maneira a edificar e não a destruir. Tá vendo? Faz justiça a Deus, esperando Deus destruir. Não, é para edificar, é para restaurar. Deus sempre trouxe juízo para poder restaurar o seu povo. Sempre havia um remanescente. Havia alguns que pereciam, mas sempre Deus deixava outros. Então entenda isso. Não sou eu que devo avaliar se a pessoa deve ser destruída, se nunca mais pode exercer, se nunca mais pode se levantar. Quem vai avaliar isso é Deus. O amor ao próximo é um dos pilares do ensinamento cristão e o verdadeiro amor se manifesta em palavras e ações que promovem o bem-estar e o crescimento do outro. Tá vendo? Quando você ama, você leva uma palavra de orientação, mas vai promover o bem-estar e o crescimento. Falar mal dos outros evidencia a falta de amor. Quem vive criticando, falando dos outros, falta amor nessa pessoa. Quando amamos o próximo como a nós mesmos, tratamos as falhas dos outros com a mesma compreensão e paciência com que gostaríamos de ser tratados. Acabou, isso é uma regra. Mateus 7,12 diz, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. 3. Seja misericordioso. Na verdade, esse último tópico é a aplicação do que devemos fazer. Entendemos, né? Porque quando vamos estudar, quando vamos ler um texto, nós... Aqui, por exemplo, tem o Entende Tu Que Lês do canal, onde eu leio, é uma exposição bíblica, onde eu leio, é uma pregação, mas expositiva, onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos a lição do texto. Nesse tópico 3, está sendo feita uma aplicação. Primeiro, entendemos que o nosso julgamento é falho. Segundo, entendemos que Deus é perfeito no seu julgamento. Terceiro, ele diz como devemos nos comportar em relação aos erros das pessoas. Então é a aplicação. Por isso que é um tópico mais rápido. Seja misericordioso. Uma atitude de compreensão e misericórdia reflete o caráter de Cristo em nós. Se quisermos ter bons relacionamentos, que uma pessoa crítica nunca vai ter bons relacionamentos, precisamos nos esforçar para entender a circunstância e luta dos outros, oferecendo apoio e compaixão em vez de julgamento.
Assim como Jesus demonstrou graça e compaixão para com os pecadores, devemos buscar entender as dificuldades e desafios enfrentados pelos outros, em vez de sermos rápidos em julgá-los. Nos relacionamentos, isso significa praticar empatia, considerando que cada pessoa enfrenta lutas internas que nem sempre são visíveis e iguais a nós. Esse é o maior problema. Porque como eu não conheço a luta da pessoa e a estrutura que ela tem, eu a julgo sem entender o todo. Deus entende o todo, mas eu não entendo. Aí eu falo, como é que é possível ele ter feito isso, ela ter feito isso? Mas eu não sei. Eu não conheço o todo. Então eu vou orar, eu vou pedir a Deus. Deus tem misericórdia da vida dele, dela. Levanta ele, restaura ela. Mas não. Caiu mesmo porque não vigiou. Queria nada com Deus. Que não sei o quê. Só Deus sabe o quanto aquela pessoa estava passando, irmãos. É fácil. Às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, ela lida muito bem, ela se vangloria. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz aquilo. Mas às vezes isso e aquilo não era uma fraqueza na vida dele ou dela. Então não tinha esforço. Uma pessoa que nunca teve problema com bebida, ela nunca se esforçou para não ter que parar de beber. Então para ela, indifere, ela nunca teve luta nessa área. É fácil ela ficar se vangloriando. Eu nunca bebi. Ela nunca teve luta nessa área. Agora, o interessante é ver você falar daquilo que você enfrenta uma luta diária, mas é que em nome de Jesus, eu e você estamos vencendo. Agora, falar daquilo, aí às vezes aquilo na vida daquela pessoa era uma batalha, ou é uma batalha, e aí você fica se vangloriando de uma coisa que não é batalha na sua vida, que você faz automaticamente, naturalmente, sem nenhum problema. Você não precisa se esforçar para vencer isso, porque não é uma fraqueza na sua vida. Aí fica se vangloriando por causa de algo que não é uma fraqueza na sua vida, mas é uma fraqueza na vida do outro. E aí? Olha que coisa terrível. Ao oferecer apoio em vez de críticas severas, promovemos a harmonia e amor cristão seguindo o exemplo de Cristo, que acolheu os arrependidos com graça e misericórdia. Quando a mulher adúltera foi levada diante de Jesus, o texto deixa muito claro que ela tinha adulterado mesmo, em João capítulo 8. Só que Jesus não estava ali para condená-la, ele vira para condená-la. Ele vira para ela e diz assim, mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Ele diz, nem eu te condeno. Vai e não peque mais. A decisão era dela. Quer continuar vivendo uma vida de adultério? É com você. Mas eu não estou te condenando. Vai e não peque mais. Agora saiba, você vai assumir as consequências do que você faz. Então por que se Jesus não condena e restaura, ele deu uma nova oportunidade para aquela mulher, por que eu e você não damos uma nova oportunidade? Pastor, eu tô cansado de dar oportunidade. Vira e mexe, faz alguma coisa errada. E você e eu? Quantas coisas erradas fizemos diante de Deus? E ele teve toda a paciência. Então, aprenda a ter paciência. Aprenda a entregar na mão do Senhor. Se a pessoa não quer mais te ouvir, só ore por ela. Se é alguém que você não tem condição de falar com ela, conversar com ela, só ore. Mas não abandone-a. Porque Deus não te abandonou. E nem me abandonou. Nós vimos aqui nesse tópico a humildade e a compreensão entre irmãos. E aí foi falado de evite criticar, ame e seja misericordioso. E aí você aprende isso aonde? Lendo a palavra, estudando a palavra. Talvez você diga, pastor, mas eu tenho dificuldade. Eu leio, não consigo compreender. Ou eu quero melhorar na minha compreensão. Eu quero um caminho para trilhar, porque eu tenho muita dificuldade. Então preste atenção. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada.
Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então você tem aí a oportunidade de adquirir o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. O link está na descrição, no comentário afixado, que é o primeiro comentário que fica, e também nos vídeos de recomendação que eu deixo. Ao clicar no link, você vai para essa página aqui. E aí você vai poder descer essa página, ler todas as informações que estão aqui, e você vai ver que nós temos aí vários módulos nesse curso. É um pequeno investimento, mais de 20 horas, direito de certificado de conclusão, tem o aplicativo Minha Bíblia, no português nesse caso, tá? Para você poder estudar a palavra, tem várias versões, tem comentário e tem dicionário. O aplicativo não é meu. O aplicativo não é meu, mas vai te ajudar. E aí você tem módulos como apresentação do curso, módulo 1. Módulo 2, entendendo o que é a Bíblia. Módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia. Módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia. Às vezes você está enquadrado aqui. Módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. Módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia. Módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Esse módulo 7 e o 8... olha, irmãos, ele vai te dando um direcionamento. Eu vou mostrando, eu vou ensinando e mostrando como fazer. Inspeção do texto, escolha do texto, observação, interpretação, correlação e aplicação. Correlação eu entendi isso, mas o que a Bíblia diz sobre isso como um todo? O que os comentaristas falam para você não ter entendido uma coisa errada? E aí no módulo 8, eu coloco em prática tudo que está no módulo 7, mostrando para vocês, em forma de estudo. Métodos de estudo, estudo das 3 palavras, estudo sintético, estudo analítico, que é a análise das palavras, estudo tópico, estudo biográfico, que é a vida de personagem, estudo doutrinário, estudo bíblico devocional. O próximo trimestre vai tratar da vida de Davi. É um estudo biográfico. Certo? E aí no módulo 9 nós temos aí a conclusão, temos como gerar o certificado, como eu disse, tem depoimento das pessoas que fizeram o curso, que são inscritos do canal, não são pessoas fictícias, certo? Certificado, como eu disse, o aplicativo tá aqui. Então, é com você agora. Se você quer ter a oportunidade, faça o investimento, é um pequeno investimento. Eu tenho certeza que você depois vai falar lá nos comentários dentro do curso, na plataforma, e vai falar assim, ó, tenho aprendido, tenho tido uma outra visão sobre a palavra disso. Não é só para professor, não, é para qualquer pessoa, tá? Não é só para pastor, presbítero, não, é para qualquer pessoa, o curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia, certo? Então adquira. Link na descrição, comentário afixado e nos vídeos de recomendação. Vamos para o final. Conclusão. Esta lição nos oferece uma visão clara sobre o julgamento alheio, enfatizando que essa prerrogativa pertence exclusivamente a Deus. Julgar, condenar, ser com Deus. Absorver é com Deus. Nossa parte é avaliar e levar uma palavra de restauração. E ter cuidado com essa avaliação, se não está contaminada no sentido de não ter a informação, de divulgar informação que não é para divulgar, coisas desse tipo. A tendência humana de julgar precipitadamente, sem pleno conhecimento, e muitas vezes por orgulho, deve ser substituída por uma atitude de humildade e compreensão, entendendo que eu também poderia estar errando. Deus, sendo o único juiz justo e conhecedor de todas as coisas, chama-nos a deixar toda avaliação em suas mãos. Ao evitar a condenação e promover a misericórdia, refletimos a verdadeira autenticidade cristã. Como é que eu promovo realmente a verdadeira autenticidade cristã? Promovendo misericórdia e caminhos mais próximos do coração de Deus. Então, ao evitar a condenação e promover a misericórdia, refletimos a verdadeira autenticidade cristã e caminhamos mais próximos do coração de Deus. Que possamos praticar a graça e a compaixão, que a graça é o favor imerecido, deixando o julgamento para aquele que é verdadeiramente digno e capaz de exercê-lo. Cuidado! A lição não diz que você não pode fazer um julgamento, mas um julgamento que seja de acordo com a reta justiça. E mesmo um julgamento de acordo com a reta justiça, o veredicto final não é seu nem meu, é Deus quem dá. Vamos estudar o que iremos estudar na próxima lição? Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição?
Lição de número 10, 9 de março, de 2025, autenticidade diante das incertezas da vida. Certo? Se quiser nos convidar, eu pregar palestras, estudos, conferências, congressos, aulas, e a esposa louva e adora, tá bom? O contato tá aí para vocês. Bom, nesse momento eu quero agradecer a vocês por ter participado de mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Quero pedir oração por mim, pela minha menina princesa. Nós precisamos muito de oração. Temos enfrentado embates, lutas, batalhas, como cada um de vocês. Mas estamos aqui, eu estou aqui na frente fazendo esse trabalho, tá? Ela também me ajudando. E nós precisamos muito de oração, porque só Deus sabe o que nós temos enfrentado. Que o Senhor possa tomar a nossa vida em todos os sentidos, em todas as áreas, a nossa saúde, nosso ministério, a nossa vida financeira, todas as áreas. Deus sabe o quanto nós necessitamos, tá? Que o bom Deus continue dando força e graça. Também peço oração pela data do meu aniversário. Quando você estiver assistindo essa aula, você vai assistir até sábado. Tem gente que assiste no domingo, né? Mas até sábado, dia 1º de março, eu estou completando mais uma primavera. Se você quiser também semear no meu ministério de ensino, fique à vontade, tá aí os dados, você pode abrir o aplicativo do seu banco no seu celular, ler o QR Code e fazer aí uma semeadura, ou também a chave Pix. Fique à vontade, é por sua conta, você que sabe se pode, se vai ser, tá? Não tem nenhum problema. Vamos orar, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Links na descrição do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia e do plano de slides da EBD Comentado Online, edição Jovens. Você pode adquirir no comentário afixado também. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma lição, por mais uma aula, por mais um aprendizado. Que não fique apenas, Senhor, no que falamos, mas que isso possa se transformar em prática. Que possamos ser mais cuidadosos, Senhor, com aquilo que nós vamos julgar. Que tenhamos critérios, Senhor, e que não venhamos exercer a Tua função como juiz. Julgamentos precipitados, sem conhecimento, com orgulho. Deus, que haja misericórdia, que haja amor, que haja compaixão. Senhor, toma os professores, as professoras, que eles possam ministrar uma aula com excelência. Usa a vida deles, que os alunos possam aprender. Permite que eles também, aqueles que estão assistindo, seja professor ou não, compartilhe essa aula para que outras vidas sejam edificadas, Senhor. Fale do canal para outros professores, para outras professoras, para outros cristãos, Senhor. Eu apresento tudo isso nas Tuas mãos e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, vídeo de recomendação na próxima tela e nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam e esperam a volta do Senhor, e eu também estou incluído, e todos digam amém!